pessoal! Gente, voltei lá no canal, né, aqui no canal, para ver como que eu tinha feito a abertura do meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Confesso para vocês que eu dei uma boa desanimada depois que eu perdi de novo outra conta. Para quem não sabe, acho que eu já perdi 3 ou 4 contas no Instagram. E, inclusive, em uma delas eu tinha investido grana, tipo, para crescer e tudo mais, para produzir conteúdo e tudo mais, enfim. E aí, novamente agora, mais outra conta, fiz outro Instagram, comecei a postar alguns conteúdos, mas não sentia que era aquilo que eu queria fazer. E aí, eu comecei a perceber que eu tenho uma dificuldade para gravar pro Instagram, porque sempre que eu pego para falar das coisas, eu falo muito, tanto que quando às vezes eu pego para postar story mesmo, é 10 story, é 10 minutos gravando. E aí novamente apareceu um post pra mim que eu já tinha visto fazia muitos anos, e aí apareceu agora de novo, que é aquele que fala, tipo assim, se você é bom em tal coisa, faça tal coisa. E aí lá tem o YouTube, se você fala muito, grave vídeos pro YouTube. E eu falei, meu, eu já tô com essa dificuldade, não sei se eu quero produzir pra cá, o que eu quero fazer aqui. Eu vou voltar a gravar pro YouTube, porque eu gosto, eu quero falar sobre as coisas, eu quero partilhar sobre as coisas, só que eu ainda não encontrei uma forma de encaixar isso lá pro Instagram. E aí, tipo, eu tô sentindo muita falta, e hoje aconteceu algo comigo que eu queria muito compartilhar, que eu queria muito falar, e eu vim pensando, nossa, se eu gravar story, vai dar uns 10 stories, 20 stories falando tudo aqui, e não vai encaixar para colocar no feed, para que alcance outras pessoas, deve ter que ficar cortando, e não é o que eu queria. Então, cá estamos novamente. No primeiro vídeo eu compartilhei com vocês a nossa mudança aqui para Alphaville. Gente, eu mudei de novo. É aqui perto, né, de Alphaville, enfim. Mas, de novo, em menos de 6 meses, mudamos de apartamento. E tá sendo muito desafiador, mas nada se compara a estar na obediência. É muito louco, porque a gente, tipo, tá passando por diversos desafios, diversos processos, e ao mesmo tempo é uma paz que eu não consigo explicar aqui pra vocês. E isso não quer dizer que não tem choro, que não tem estresse, que não tem medo. Tem sim, tá? Inclusive eu quero fazer mais vídeos falando disso, porque eu sinto falta de conteúdo falando sobre isso. Os conteúdos das pessoas é sempre contando o testemunho dela ou falando do processo dela, mas sempre enaltecendo o quanto ela teve paz, o quanto ela acreditou. E dificilmente as pessoas falam, ah, eu chorei, eu tive raiva, eu briguei. Eu acho que de tudo que a gente já passou agora, a única coisa que eu não tive vontade foi de voltar para trás, foi de voltar para nossa antiga cidade, voltar a fazer o que a gente fazia. Isso eu não senti até o momento, mas eu vejo que as pessoas, tipo assim, coloca muito arco-íris nesses processos, sabe? E não é assim para todo mundo, porque eu comecei a conversar com algumas pessoas, soltei alguns vídeos no TikTok e esses vídeos deram uma boa engajada ali e eu percebi que as pessoas também vê dessa forma. Então, opa, peraí, não é só eu. E hoje aconteceu algo que me tocou muito, assim. Eu só não chorei na hora porque eu tava, tipo, indo levar o Vi pra escola. Como é que chega lá chorando? Não dá. Eu fui levar ele, né, a gente descendo, gente, o Vicente, ele tá tão grande, mas ele tá tão grande, tipo assim, ele é o maior da turma, sempre foi. E aí, às vezes, as pessoas acham que ele tem 10, 11 anos, enfim. E ele só tem 7 anos. E esse tempo eu e o Júlio teve até que parar, sentar e eu conversar com ele e lembrar que o Vicente tem só 7 anos, porque às vezes, por conta do tamanho, a gente sai para brincar nos lugares, vai para alguns lugares, ou até mesmo vê algum vídeo de crianças que é do tamanho dele, mas que não tem a idade que ele tem. E aí a gente cria uma expectativa, ou acha que tá com algum atraso, alguma coisa, e a gente às vezes acaba esquecendo de olhar e falar, calma, mas ele só tem 7 anos, ele vai grande, mas ele só tem 7 anos, então isso explica o comportamento, isso explica a fase, a birra, enfim. E aí hoje eu indo levar ele pra escola, a gente desceu assim, e desde do elevador, parecia assim que eu tava ali, mas ao mesmo tempo eu não tava, porque parecia que Deus tinha me tirado dali e feito eu dar uma volta, assim, no nosso passado. E aí, tem até um videozinho dele, eu vou tentar colocar aqui na edição, eu tenho uns videozinhos, umas fotinhas de quando foi a primeira vez que ele foi pra escola. Que o Vicente, ele tava no processo de adaptação de escola,
E aí foi o aniversário dele de 1 ano e um dia depois começou a pandemia. E aí ele ficou em casa. E aí eu lembro, nossa, eu chorei tanto, passei tantas coisas para ele poder ficar na escola. E aí, por fim, depois veio a pandemia e ele ficou um tempão em casa. E aí a gente descendo hoje, a hora que a gente desceu na parte de baixo aqui do prédio que a gente sobe para ir pra escola. E aí eu fiquei olhando para ele andando, subindo nas coisas, brincando ali com o José. E aí eu falei, gente, como é doido, né? É a dificuldade que a gente tem, até quando cresce, né? Os meus ainda não estão adultos, mas a gente vê pai e mãe partilhando, né? Às vezes vai ter essas trends que tem aí, que o filho tá casando e aí a mãe posta que quem ela tá vendo casando não é aquele homem, né? Aquela criancinha, aquele bebezinho. E aí Deus me trouxe algo muito forte, que foi... a gente lê vários versículos, a gente vê ele falando pra gente ter um coração como o coração de uma criança, enfim. E aí eu fiquei olhando para aquela cena e fiquei me perguntando, né? Às vezes a gente se cobra tanto, a gente quer alcançar as coisas e a gente tá numa fase que é falado muito disso. Ai, de você precisa, esse caminho precisa ser desse jeito, se não for desse jeito você não vai alcançar. E a gente mesmo, com as nossas próprias crenças também, fica nos cobrando. Eu até pouco tempo atrás me cobrava absurdamente, absurdamente. Eu falei, gente, isso não tá certo, não é pra ser assim. E aí, hoje, assim, Deus veio através desse momento, dessa travessia ali, indo pra escola, falar, me fez pensar como ele. Imagina, às vezes a gente fica olhando pra gente muito adulto, muito sério, querendo ver como Deus nos vê, querendo nos enxergar como Deus nos enxerga. E aí ele me fez a pergunta, você já parou pra pensar que às vezes eu só tô vendo vocês como crianças? Eu tô vendo vocês como crianças. E tipo assim, como é simples. E aí me fez ir mais profundo ainda, que é quantas vezes, às vezes o nosso filho não merecia tal coisa e a gente vai lá e faz. A gente vai lá e compra. A gente fica às vezes como adulto, né, querendo servir a Deus, querendo alcançar as promessas, e aí a gente fica se afundando nisso, nessa busca incansável. E como se dependesse de nós. Mas se a gente parar para analisar, tudo que a gente recebeu até agora, a gente não merecia. E foi feito. Então eu comecei a refletir do quão eu tenho feito ser pesado caminhar com Deus. Eu falo dele para as pessoas, eu faço parecer fácil, eu faço parecer simples, mas no meu dia a dia, nas minhas coisas, eu não faço dessa forma. Eu faço ser difícil, eu faço ser pesado, porque parece que eu nunca sou o suficiente e a verdade é que a gente nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser. Só que para ele nós já somos suficiente. E aí eu me peguei lembrando, pensando e refletindo muito sobre isso, né? Quanto ele fala sobre ser como criança, né? E o quanto a gente quer ver, a gente enxerga muito como adulto as coisas. E é normal. Só que a gente às vezes precisa se lembrar disso, porque senão a gente fica batendo só na tecla do merecimento. E se for parar para analisar, tipo, não tem como merecer. Tanto que quando a gente se aprofunda e a gente entende, a gente vê que não tem como, não tem o que fazer, então não faz sentido. A gente só porque ele nos deu clareza de uma promessa, ele nos entregou uma profecia, uma visão, a gente fazer dessas coisas um cargo, uma mala pesada, inalcançável. Ele já mostrou, já vai acontecer. A gente precisa acessar, mas esse acesso precisa desse jeito tão pesado? Se ele sabe quem nós somos, ele conhece o nosso coração, e aí eu fiquei refletindo, tipo, tô refletindo até agora. Quero depois tirar um tempo, sentar assim, e mergulhar, me permitir viver isso. A última vez que isso aconteceu foi quando eu entrei no processo de entrega dos meninos, de entregar os meninos para ele. E aí eu também fiquei por várias semanas mergulhando e eu acho que isso que aconteceu hoje vai ser algo que eu vou
mergulhar novamente, me permitir. E aí foi essa pergunta que ficou parada, assim, na minha cabeça, que é: eu vejo vocês assim, do jeito que você tá vendo. Você entende como às vezes é difícil também pra mim olhar pra vocês da forma como vocês se olham, como vocês se cobram? E eu fiquei, meu Jesus. Tipo assim, eu tô até agora refletindo sobre isso. E aí eu, aproveitando disso, aproveitando que eu tô gravando aqui, algumas pessoas já acompanham aqui o canal, pergunta, mano, quando você vai postar, eu quero saber o que tá acontecendo, eu gosto das coisas que você fala, enfim. Gente, vai fazer 8 meses que eu tô passando por um processo muito, 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 muito difícil. Quando começou toda essa jornada de vir aqui para Alphaville, o Senhor me deu uma visão e Ele me entregou algumas palavras proféticas. E eu confesso que quando eu recebi, naquele momento que eu tava ali, tudo que eu tava vendo, parecia que tipo assim, não, vai ser fácil, vai ser super tranquilo, não tem nem o que se preocupar com isso aqui. Isso aqui que Ele tá me pedindo vai ser super de boa. E aí eu vou ler para vocês algumas das palavras, algumas das coisas que estão guiando esse processo. A primeira foi: não tem cedro que resista ao poder do jejum e da oração. Não há maldição alguma que resista. O que projetaram contra você, contra sua casa, sua família, vai cair. Com Deus não existe acaso. É sobre Ele em você. Não se compare. O propósito vale mais que o meu nome, que os meus sonhos, do que aquilo que eu quero. Você vai se posicionar na tua casa, na vida dos teus filhos, na empresa, na nação. O propósito, ele é maior. E aqui já ficou muito claro para mim, quando isso foi entregue para mim, que aqui seria um período, e eu tive muita visão, eu tive muito sonho, Deus falou muito comigo antes da gente vir para cá. E ficou muito claro para mim que ia ser um período que eu ia cuidar mais da minha família. Não porque eu não cuidava, mas porque eu me dividia em outras tarefas, a vida profissional e tudo mais. Só que, inicialmente, foi tranquilo. Só que com o passar dos meses, gente, eu fiquei doida. O Júlio, que eu diga que aí eu só tinha ele aqui, então, tipo assim, era ele. Então, ele tinha que aguentar o tranco, porque as minhas amigas estavam todas longe e não tinha como eu explicar. Porque se eu ligasse para as pessoas para contar o que estava acontecendo, as pessoas falavam: vem embora, é porque você não tá dando certo aí, é porque isso não era pra ser, que não sei o que. E não era isso, não era. Eu tinha que enfrentar, eu tinha que passar por aquilo ali. E uma vontade desesperadora de trabalhar. Eu pus na minha cabeça que eu tenho que trabalhar. E aí, isso te força o quê? Ou você surta, ou você vai lá e vai contra a vontade daquilo que o Senhor já te falou e faz o que você quer fazer. E aí a gente lembra aqui que o propósito vale mais que meu nome, meus sonhos e o que eu quero. E aí Jesus amado, tenha misericórdia, eu comecei a fazer isso ficar tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu voltei a ter sintoma depressivo. Voltei a ter crise de ansiedade. E aí, só os sinais, assim, né? E aí eu falei, não, eu vou me permitir. Eu tenho que ir de frente, eu quero entender que crença que isso tá tocando, o que isso tá revelando sobre mim. E eu preciso enfrentar, assim como eu enfrentei nas outras fases, nos outros processos, eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso viver isso. E cá estamos, e eu acho que vai fazer uns 45 dias que de fato eu tô vivendo isso aqui que ele me pediu. Então foram mais de 6 meses na luta, na guerra, tipo assim, não, agora eu vou na força do meu braço e não sei o quê. E aí vai e não dá certo, enfim. E tudo isso acontecendo, e aí depois veio, obviamente, as coisas que a gente organizou,
enfim, algumas deram certo, outras deram errado, e a gente sempre muito em paz. Por isso que eu falo, é muito complicado de explicar, porque você vai contar pra pessoa o que você tá passando e você fala que você tá em paz naquela pessoa, você tá doida. Não tem como você tá em paz. E a gente sempre muito em paz, muito em paz. E, e eu me permiti a viver e comecei a entender, né, a mergulhar mesmo nesse processo. E aí, aqui tem uma coisa engraçada que Deus falou que haveria uma amiga Mardoqueu. E o que seria uma amiga Mardoqueu? Se Mardoqueu, na história de Esther, é um homem. E de fato Deus colocou uma pessoa na minha vida que ela sabe tudo. É a pessoa que eu ligo, é a pessoa que eu converso, eu falo, amiga, você foi uma irmã que Deus me deu. E graças a ela, tipo assim, eu consegui passar as piores fases. Deus, Deus usou muito dela, revelava coisas para ela, ela me ligava. E a importância de você ter uma amizade assim, eu desejo assim do fundo da minha alma que todas possam ter uma amiga como essa, uma amiga Mardoqueu. E, e com tudo isso acontecendo, eu comecei a sentir falta de pessoas que trazem essa questão. Porque as pessoas enaltecem tanto o processo e deixam ele tão colorido quando elas vão contar. Eu lembro que teve um dia que eu falei pro Júlio, eu falei assim, nossa, minha vontade é... O Pablo é nosso mentor, né? Minha vontade é sentar com o Pablo e falar, cara, mas me fala aí de verdade, né? Não só com ele e com a Carol, falando, como que foi? Sabe, sempre foi essa certeza que você fala tão absoluta em cima do palco? Porque essas pessoas, elas falam com uma certeza tão grande. E aí eu comecei a comparar, tipo assim, eu não devo ter fé. Eu não devo acreditar tanto quanto eu falo que acredito, porque não é possível. Não é possível eu estar. Eu falo que acredito, eu falo que eu estou em paz, eu estou me sentindo em paz, mas ainda assim eu estou passando por essas coisas. Então, e aí Deus foi tratando todo o processo. Eu quero pegar e anotar para poder trazer com mais clareza quais foram as crenças que eu encontrei, os bloqueios que eu encontrei nessa jornada. Mas para você que está assistindo aqui hoje, resumidamente, né, que você possa se olhar com um olhar mais de criança, sabe? Não seja tão dura com você, não seja tão dura com a sua jornada, com o seu processo, com aquilo que você está passando. E o engraçado é que já tem semanas que eu venho reparando isso em algumas mulheres que são influencers, né? Do quão perdidas elas estão, porque, gente, a gente se cobra muito, 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 muito. E não é para ser dessa forma. E hoje eu tive essa clareza assim. Deus sempre falou muito comigo através dessas coisas, sabe? Às vezes através de uma bronca que eu ia dar, de uma coisa que eu ia ensinar. Não só em momentos de estar impondo e tudo mais, né? Tipo assim, de educar. Mas em momentos assim como o de hoje, de estar ali caminhando, de olhar e Deus revelar. E Deus começar a falar comigo e eu mergulhar nesse processo. Então depois eu quero pegar e anotar com calma, trazer para vocês aqui tudo que foi trabalhado em mim, que às vezes você vai se identificar e aí você vai conseguir quebrar uma crença que você tem, mas envolveu muita crença. Deus tá tratando tanta coisa e eu achava que não, já foi, já entreguei tudo mesmo, tá tudo certo. E aí ele começa a trazer jornadas, a trazer transições na nossa vida que nos coloca diante disso. Então, o vídeo de hoje é isso, que você possa se olhar como uma criança, sabe? Olhar assim para você no espelho, lembrar de você criancinha e pensar que é assim que ele te vê, é assim que ele tá te tratando, é assim que ele tá cuidando de você. Então, tirar um pouco dessa questão do adulto, sabe? Deixa mais leve, deixa ser mais leve. Não só da boca para fora, deixa ser de fato mais leve. E é isso. Deus abençoe vocês. Espero que gostem desse vídeo. Comentem aqui, curte, compartilha com aquela amiga que você sentiu de compartilhar. E que eu possa ser uma amiga Mardoqueu agora de vocês aí nessa jornada aqui no YouTube e nas redes sociais. Tchauzinho!